Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Querido Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque temos a oportunidade de publicamente louvar e declarar que somos Teus. Neste momento, Pai, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor tire e afaste de nós tudo o que nos afasta de Ti. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, na sua casa. Te peço também, Senhor, que os Teus anjos e o Teu Espírito Santo ilumine o lar de cada pessoa que está nos assistindo através da internet neste momento. Que as Tuas palavras, Senhor, encontrem solo fértil nesse coração. Que nessa noite, Senhor, possamos realmente sentir o Teu amor transbordando em nós. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor é convidado e é bem-vindo aonde nós estamos, as coisas se transformam, as coisas mudam, não é verdade? Eu quero me apresentar em primeiro lugar, talvez nem todos me conheçam, às vezes venho aqui na frente ministrando louvor, mas é diferente do que eu ter um tempo a mais para conversar com vocês. Meu nome é Caroline, sou esposa do maestro Wilson, tenho uma menininha linda, menininha, já é uma adolescente, né? 14 anos, o tempo passa. O Diogo que o diga, né? Passou a tarde toda hoje no evento dos adolescentes, ia falar desbravadores, dos adolescentes, e você estava aqui firme cantando, admiro sua força, sua garra, que Deus abençoe. E se tem algo que eu gosto de fazer, além de ministrar louvor, é falar da palavra de Deus. E eu sempre faço isso no louvor. Quem já teve a oportunidade de assistir, sabe que eu gosto de abrir a Bíblia, que eu gosto de apelar ao coração. Eu gosto que o louvor não seja somente palavras de você cantando sem saber o que você está falando. Eu gosto que o louvor faça sentido na sua vida, que o Espírito Santo transforme a sua vida através das palavras que você fala. E nessa noite nós vamos conversar, como eu disse, um pouquinho mais, sobre um livro maravilhoso. É um livro único e incrível. Eu sou professora e já li muitos e muitos livros sobre didática, sobre educação, como ensinar, metodologia, já li vários livros. Mas se existe um livro que é recorde, que é o principal em ter metodologia ativa para nos ensinar, é a Bíblia. A Bíblia, eu te desafio a você abrir qualquer página, escolher um verso, e se você estiver com o seu coração contrito e disposto, com aquele verso o Senhor vai te dar uma lição. E talvez você já tenha lido muitas e muitas e muitas vezes o mesmo verso, mas um dia, você no secreto do seu lar, de joelhos, na presença do Senhor, vai ler aquele verso que você já tem de cor, e o Senhor vai abrir os seus olhos para algo diferente. E nessa noite eu quero conversar com vocês sobre a história de dois irmãos, que com certeza absoluta você já conhece, você já ouviu falar sobre eles, você já tem total conhecimento sobre a vida deles, e já está aqui na tela. Estou falando de quem? Esaú e Jacó. Dois irmãos que nasceram da mesma mãe, dois irmãos que nasceram da mesma casa, dois irmãos que aprenderam com o mesmo pai, dois irmãos que aprenderam com a mesma mãe, e dois irmãos que tiveram escolhas tão diferentes. Se você abrir a sua Bíblia ali, em Gênesis 25, a gente vai ver a história dele. Gênesis 25, no capítulo 19. Eu vou ler rapidamente aqui para você relembrar e também para você saber como está na palavra de Deus. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. A gente já começa tendo lição em todos os aspectos. O Senhor nos conta quem ele era, de onde ele vinha e o que ele fez. Ele orou pedindo que o Senhor desse um filho à sua esposa. E o Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, ela orou, né? Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo.
E ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhes deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no seu calcanhar, e pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. E os meninos cresceram. E Esaú se tornou caçador. Esaú era aquele típico jovem valente, destemido. Imagino que se fosse nos dias de hoje, ele ia gostar de velocidade, pegar um carro e sair correndo em alta velocidade, não tinha medo do perigo. Já Jacó preferia o lar, preferia estar perto da mãe, ele preferia os afazeres domésticos. Ellen White fala que ele era muito inteligente, ele sabia administrar o lar. E com isso, consequentemente, quem tem 2 filhos, talvez entenda essa parte melhor do que eu. Eu tenho só a Sofia, nós temos, né, só a Sofia. Então, ela é minha preferida, não existe outra opção. Mas, nesse caso aqui da Bíblia, havia 2 filhos, um mais parecido, podemos dizer assim, com o que o pai talvez gostaria de ser, e outro mais parecido com a mãe. Logo, ali começou uma rivalidade. Cada um tinha a sua preferência, e cada um queria cuidar melhor do seu. E Rebeca, ela costumava lembrar o seu esposo da promessa que o Senhor tinha feito para ela. Lembra quando ela estava grávida? Imagine 2 bebês na sua barriga se empurrando, chutando. Mulheres, vocês devem saber, né? Imaginar o sofrimento, a aflição, numa época que não tinha ecografia para saber se estava tudo certo, se estava tudo bem. Aquela aflição. E ela lembrava o seu marido. Olha, querido, lembra quando eu estava grávida? Eu orei ao Senhor e o Senhor me disse que os 2 que sairão daqui serão pais de uma grande nação. Mas o mais velho, o primogênito, não vai ser dele a bênção. A bênção tem que ser do mais novo. E o pai, como tinha preferência pelo mais velho, fechava os seus ouvidos e queria dar a bênção para o mais novo. Aqui a gente consegue já aprender 2 lições importantes com esses irmãos. Eu falei que eles nasceram da mesma barriga, eles eram filhos dos mesmos pais, e eles eram muito diferentes. Nós, quando estamos aqui na igreja, nós somos nascidos dentro desse tanque, renascidos do mesmo Deus. Isso não significa que nós vamos ser iguais. Não é porque nós passamos pela mesma água e servimos o mesmo Deus que as nossas atitudes vão ser as mesmas. Nós temos personalidades diferentes. E isso está tudo bem, não tem problema algum. Esaú e Jacó tinham personalidades diferentes. E essas personalidades, que não foram moldadas segundo o coração do Senhor, levaram eles a caminhos diferentes. E quantas vezes nós não queremos, somos teimosos e insistimos em não tentar, dia a dia, moldar a nossa personalidade de acordo com o Senhor. A história continua contando que o pai já estava velho, já estava idoso, e ele precisava fazer o quê? Dar a bênção. E a bênção era algo muito importante, era algo assim muito valioso, era algo que Esaú sempre sonhou e sempre quis. É assim que é a história? Não. A Bíblia nos fala que eles sabiam da promessa do Senhor. Eles tinham conhecimento que quem era o primogênito receberia a bênção, seria pai de uma nação, veria muitas responsabilidades junto com isso. Ele teria que consultar ao Senhor em todo momento, ele não poderia viver a vida como ele quisesse. Esaú sabia disso, mas ele gostava da liberdade. Ele gostava, ele precisava do campo, da caça, ele precisava também experimentar outras coisas que o primogênito não deveria experimentar. Ele queria, porque queria encontrar mulheres que não eram do povo do Senhor, que naquele momento, naquela situação, o Senhor falou que não eram para casar. E ele queria, ele insistia nisso. A primogenitura para ele era uma herança que traria dinheiro. Tanto é que teve um dia que ele saiu para caçar, ele saiu para realizar as coisas que ele mais gostava no íntimo do seu coração, voltou cansado, voltou exausto, voltou faminto, e ele fez o quê? Ele vendeu, ele fez um juramento para o seu irmão, vendendo a primogenitura dele. Vocês venderiam algo que é precioso para vocês? Hoje eu posso pensar que talvez o mais precioso seja a minha filha. Eu venderia, eu juraria por alguém para alguém pela vida dela. O que é precioso para nós? A gente vende facilmente? E Esaú falou, tá bom, me dá esse prato de lentilha aí que eu quero. Ele trocou
o que o Senhor gostaria para a vida dele, os planos do Senhor para a vida dele, por um prato de lentilha. Aí, aqui é o ponto difícil. Eu quero que você preste atenção comigo. É muito fácil a gente se comparar a heróis da Bíblia. É muito fácil a gente falar, olha, eu sou forte como Daniel, corajoso, eu sou como Paulo, como... É muito fácil a gente se comparar aos heróis da nossa Bíblia. Mas e a gente consegue se comparar aos erros? Quantas vezes nós temos trocado pouco a pouco a nossa salvação por pratos de lentilha que Satanás nos oferece? Quantas vezes nós temos deixado de lado o que o Senhor tem para nós, porque nós queremos a nossa alegria momentânea deste mundo, porque nós queremos os prazeres que esse mundo nos oferece. Quantas vezes a gente deixa de lado o plano que o Senhor já colocou no seu coração, a vida eterna, a pregação nessa terra, por coisas banais que a gente vai se arrepender depois. E por outro lado, Jacó, ele sempre quis essa primogenitura. Ele sempre esteve ao lado da sua mãe, ele sempre esteve aos pés do seu pai aprendendo, ele imaginava como foi os profetas, quem trouxe a mensagem, ele conhecia a história do povo dele, ele conhecia cada detalhe, ele queria aquilo, ele ansiava, ele tinha ansiedade por aquela bênção. E ele não ligava pelo dinheiro, ele não queria o dinheiro, ele queria ser o escolhido. Ele queria ser o favorito de Deus, ele queria ser aquela pessoa que ia guiar o povo, ele queria ser aquele que viriam consultar ele queria ser guiado, queria. Ele conhecia tudo, toda a história, ele conhecia todas as tradições da primogenitura, mas será que ele conhecia ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro? Na barriga da mãe dele já foi dada a mensagem que ele receberia essa promessa. Ele ouviu falar disso muitas vezes, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele fez o quê? Senhor, deixa que eu dou o meu jeitinho aqui. Eu sei o que eu quero, eu vou lutar por isso e eu vou até o fim. E a gente também consegue se identificar aqui com Jacó. Quantas vezes a gente vem até a igreja, ministra louvor, devolve o dízimo. Quantas vezes a gente vem até a igreja com uma roupa bonita, com uma máscara, uma maquiagem bonita, um sorriso no rosto, mas o nosso coração está completamente longe do Deus verdadeiro. Quantas vezes nós estamos aqui fazendo o que Deus quer, mas sem Deus ao nosso lado? Quantas vezes a gente conhece a Bíblia toda, versos e versos de cor, mas nós não temos um encontro com o Deus verdadeiro? Quantas vezes a gente tira a máscara na presença de Deus e entrega quem nós realmente somos? Vocês entendem que a história desses irmãos podem ser representadas hoje por mim, por você, por qualquer membro dessa igreja? Quantas vezes nós fazemos a vontade de Deus, dando uma ajudinha para Deus, sem estar no centro da vontade de Deus? E a história continua. O pai chamou o filho mais velho e falou, olha, eu estou perto de morrer, vai lá, prepara uma caça, faz uma comida. Abre um parênteses aqui. Sabia que era para ser uma festa bonita, grande? O pai tinha que chamar, convidar todo mundo para dar a primogenitura e a bênção. E ele não fez isso porque ele queria privilegiar o filho dele. Ele errou aí também. Ele queria privilegiar o filho que ele amava mais. E ele sabia, através da promessa que o anjo deu para a esposa, que não era isso que deveria acontecer. Ele chamou o filho, mas a esposa estava lá, de ouvido, chamou o outro, falou, filho, Jacó, chega aqui, você vai lá, vamos cozinhar rapidinho, teu irmão saiu caçar, você vai fazer isso, isso, isso. E ele obedeceu a mãe. Ele sabia também que esse não era o plano de Deus para a vida dele. Mas ele resolveu seguir e fez o que a mãe pediu. E o mais interessante é que quando ele estava lá vestido com uma roupa que não era dele, ele estava lá servindo algo que não era para ele servir, o pai dele falou, filho, quem é você? E o que ele respondeu? Ele falou a verdade? Assim como Adão e Eva, assim como tantos outros da Bíblia, assim como nós. Em vez de ele falar a verdade, ele estava ali pronto e preparado para mentir. Ele falou, sou eu, pai, Esaú, o teu filho amado. E o pai foi enganado.
Você conhece a história muito bem, eu estou contando traços resumidos. E o que aconteceu? Ele saiu de lá, logo depois chegou o irmão com certeza, obviamente, não gostou nada disso, ficou irado, ficou bravo, ficou nervoso. Por quê? Porque ele perdeu o privilégio de servir a Deus? Não, ele ficou brabo porque ele perdeu riquezas, porque ele perdeu dinheiro, porque ele estava fazendo algo que ele queria ganhar. E ele saiu dali, ao invés de reclamar com Deus, conversar, tentar resolver. Quantas vezes eu li essa história e pensei, gente, por que não resolve essa situação? Por que não chama os dois irmãos? Vamos sentar aqui. Você nunca quis a bênção. Você vendeu. Agora o teu irmão sempre quis. Por quê? Por quê? Quantas vezes a gente faz a mesma coisa, em vez de sentar, resolver, ouvir, a gente também vamos fazendo as coisas de acordo com o nosso coração. Ele saiu ali da presença do pai dele, e a Bíblia fala que uma das primeiras coisas que ele foi fazer foi encontrar mulheres que não eram separadas para ele. Ou seja, ele foi desobedecer ao Senhor. E mais uma vez a gente pode se identificar com essa história. Quando as coisas não saem exatamente como a gente quer, quando o Senhor não fala, ok, meu filho, vai ser exatamente assim, a gente não age como filho rebelde? Sai da presença do Senhor, agora eu vou fazer do jeito que eu quero, já que o Senhor não está agindo do jeito dele? E por outro lado, Jacó teve que fugir. A história de Jacó talvez fosse a mesma, de uma maneira diferente. Talvez fosse o plano realmente do Senhor, que ele fosse encontrar a família da mãe, que ele se casasse, que ele fosse pai da nação, como havia sido profetizado. Só que ele tentou burlar o plano de Deus, e assim como o povo lá no Egito, ele teve que dar uma volta muito maior. Ele chegou lá, teve que trabalhar anos e anos pela sua esposa, foi enganado, foi injustiçado, sem contar que ele passou anos com medo do irmão, com medo de ser descoberto, com medo da vingança do irmão. Como a gente tentar ajudar a Deus e tentar fazer as coisas do nosso jeito atrapalha a nossa vida. Hoje é muito fácil a gente analisar a história de Jacó, ver onde ele errou, ver o que foi feito e o que não foi feito. Mas e a nossa história, que não está na Bíblia? Quantas coisas poderiam ter sido diferentes, quantas dores de cabeça, quantos choros poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos a paciência de esperar no Senhor, se nós tivéssemos a paciência e a humildade de confiar nos planos do Senhor. Jacó, ele teve um encontro com o Senhor antes de chegar na casa do seu sogro. Ele teve aquele sonho, lembra? Que ele orou, no momento que ele estava mais destruído, no momento que ele estava longe de tudo que trazia conforto para ele, segurança, da casa do pai, foi o momento que ele teve um encontro com Deus, que ele orou ao Senhor e o Senhor mostrou para ele. Ele teve tranquilidade no coração, ele teve ali a certeza que o Senhor estaria acompanhando ele no caminho. Ele sofreria as consequências, como nós sofremos as consequências dos nossos atos, mas o Senhor estaria com ele. Outro dado interessante que eu amo, como eu falei, com uma Bíblia didática e até poética. Quando Jacó estava querendo voltar, ele pensou, agora vou voltar para a terra dos meus pais, vou me acertar com meu irmão, chega disso. O que aconteceu? Ele teve uma luta com quem? Ele teve uma luta com um anjo. Você pode ler a história depois, que se você ler com os seus olhos, eu te garanto que vai ser maravilhoso. Ele teve uma luta com o anjo. E ele lutou arduamente. Imagine, era um rapaz valente, corajoso, e lutou, até que o anjo tocou na perna dele, e ele ficou com dor, não conseguiu mais lutar, se agarrou no que pôde e falou, antes de ir, por favor, me abençoe. Olha a necessidade de bênção que esse homem tinha. Me abençoe, me abençoe. E o que o anjo falou para ele? Quem é você? E essa pergunta parece que ecoa de geração em geração, por anos e anos, e ela chega até nós hoje. Quem é você? Quem é você? Você quer a bênção do Senhor? Você quer ser abençoado por Ele? Você quer ter prosperidade? Você quer ter a vida eterna? Você quer. Mas quem é você na presença do Senhor? E naquele momento, diferente de anos atrás, ele não mentiu. Ele falou o nome dele. Naquele momento, ele estava ali, sabendo quem ele era, sem máscaras, sem usar roupas de outras pessoas, sem usar artifícios que chamassem atenção ou trouxessem para ele coisas que não eram dele. Naquele momento, ele falou o nome dele.
Ele se entregou na presença de Deus genuinamente, de acordo com quem ele era. E o Senhor hoje nos pergunta: quem é você? O que você está fazendo aqui? Por que você vem até a igreja? Você quer a minha bênção, como os meninos queriam tanto? Ou você quer me conhecer? Você quer estar ao meu lado? Ou você quer as obras das minhas mãos? Você quer estar na igreja para me conhecer ou para guerrear com o seu irmão? Você quer vir à igreja para tirar as suas máscaras, ou você quer vir à igreja com a roupa, com a pele de quem você não é? Nós não temos como ir para o céu com a roupa de outra pessoa. Nós não temos como ir para o céu fingindo que nós somos o que não somos. A gente pode fingir aqui dentro da igreja, por algum pouco tempo a gente pode fingir dentro da nossa casa, a gente pode fingir no trabalho, pode fingir na sociedade, mas na presença de Deus nós não temos como fingir quem nós somos. E nós somos igual Esaú e Jacó, pecadores que carecem da graça de Deus. Nós somos igualzinho a eles, pecadores que estão querendo ser vistos, notados, estão querendo a bênção e muitas vezes não querendo a presença de Deus. O Senhor nos chama para nos despirmos de quem nós somos, achamos que somos ou pensamos que somos, e estarmos na presença dEle para daí sim, Ele conseguir nos transformar e nos restaurar. A linhagem de Jacó ali foi grande, foi bonita. Ele conseguiu cumprir a promessa de Deus na vida dele. E essa promessa que foi cumprida e pessoas foram sendo usadas, ela nos conforta hoje. O Senhor fala para você nessa noite: querido, eu conheço o seu coração. Eu sei quem você é por baixo de toda essa roupa que você insiste em colocar. Eu sei quem você é por baixo dessa máscara que você usa. Eu sei quem você é por baixo dos rótulos que a sociedade te coloca. E eu te digo, nessa noite, a mesma coisa que eu te disse para Josué. Josué 1:6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sob juramento dos seus antepassados. Só que a gente se apega muitas vezes ao seja forte e corajoso, não é verdade? É um verso lindo. O Senhor está falando para mim nessa noite que eu tenho que ser forte e corajoso. Você tem que ser, porque está na Bíblia. Só que o verso não termina aí. Ele continua falando: somente seja forte e muito corajoso. E continua: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então o Senhor está falando para você: seja forte e corajoso. Muito forte e corajoso, mas veja a lei que eu deixei para você. Medite nela e não se desvie. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. O Senhor nos chama para sermos fortes através dEle, na presença dEle. Mas para nós conseguirmos isso, já tem a receita aqui. Precisamos conhecer a lei de Deus, meditar nela, não nos desviarmos e falarmos da lei de Deus. Se nós não queremos continuar batendo cabeça nesse mundo escuro, se nós não queremos continuar buscando bênçãos onde não há, nós precisamos obedecer o que o Senhor nos fala. Seja forte, você vai ter dificuldade nesse mundo. Seja corajoso, muitas coisas vão te apavorar. Medite na minha lei. Você conhece os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não matarás. Medite na lei do Senhor dia e noite e fale a lei do Senhor. Aqui é a didática de Deus. Quando nós falamos, nós aprendemos. Quando nós falamos, você fala aprendemos, tá? Para você aprender. Quando nós falamos, nós aprendemos. Se você olhar qualquer professora numa sala, ela vai falar para as crianças repetirem. E a criança vai repetir, porque é através da fala que você vai colocar isso bem fundo no seu cérebro e no seu coração. E o Senhor nessa noite fala para você, meu querido:
Eu conheço quem você é. Eu sei quem você é. E eu sei que você, através de mim, pode ser forte e corajoso. Medite na minha lei. Não se desvie dela. E fale do meu amor na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Que nessa semana você possa se lembrar da promessa do Senhor para a sua vida. Que quando você pensar em desistir de tudo, ficar irritado, fazer igual Esaú, querer sair nervoso, você lembre que você tem que ser o quê? Forte, tá? Você lembre que você tem que ser? E meditar na lei. Olha que turma obediente. Se eu tivesse um quadro aqui para escrever as palavras, seria mais fácil. Meditar na lei de Deus e falar dela. Vamos orar mais uma vez? Coloque-se em pé. Querido Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor nos conhece como somos. O Senhor nos criou, a Tua palavra fala que desde o ventre da nossa mãe o Senhor já nos conhecia e o Senhor que nos criou. E neste momento, Pai, nós queremos tirar as nossas máscaras, deixar de lado tudo que nos afasta de Ti e sermos fortes e corajosos como a Tua palavra pede. Queremos também, Senhor, cumprir a Tua lei primeiro na nossa vida, para que ela possa iluminar a vida de outras pessoas. E queremos também, Pai, falar do Teu amor dia após dia. Essa semana está só começando. O Senhor sabe os desafios que vamos enfrentar, mas colocamos os desafios, as vitórias, o nosso querer, a nossa intenção em Tuas mãos. Continua conosco, brilhe em nós, em nome de Jesus. Amém.